Agora, a gente tem muita informação ainda hoje em dia, viu? Tem muitas notícias, noticiário tem muita coisa acontecendo. Mas agora a gente vai direto para a cozinha do nosso programa. O chefe Guga Rocha está chegando com truques inéditos e receitas simples que facilitam a vida na culinária e dão um show de sabor. Tudo isso com a Ana Hickman. E a gente já começa com a dúvida, claro, dos nossos telespectadores. Acompanhem. Olá, pessoal do programa Hoje em Dia. Meu nome é Pamela e a minha pergunta é: tem algum lanche proteico fácil de preparar ali no dia a dia que eu consiga encaixar na minha rotina? É agora que eu quero ver. Lanche saudável, proteico, para quem não tem tempo. É o caso da Pamela e o meu. Serve para quem não tem tempo, como a Pamela e a Ana, e também para pessoas como eu, que malham muito, que querem um lanche mais proteico. Que querem fit. Aliás, essa questão da proteína não é só para quem vai à academia, mas hoje, no dia a dia, todos os nutricionistas preconizam isso. A gente até precisa ter também. muitas porções de proteína. E é difícil, porque chega uma hora que você fala, meu, tô enjoada disso aqui. Pois é. Sempre o mesmo gosto, sempre do mesmo jeito. Pois é. Tem alguma sugestão? Tem uma sugestão super legal que a gente vai fazer para você como se fosse um salgadinho, um snack de frango. Olha só que massa que é essa receita, tá? A gente vai pegar aqui o frango, ó, aqui tem 300 gramas de frango mais ou menos. Então a gente vai colocar aqui num mixer, num qualquer tipo de triturador que você tem aí na sua casa. Perfeito. E aqui a gente vai temperar bem caprichado para ficar com aquele saborzinho, né? Se fosse um snack, tá? Aqui, ó. A gente tem açafrão da terra, a famosa cúrcuma, conhecido desde a antiguidade na Índia. É uma coisa que é muito utilizada mesmo. Então a gente vai colocar aqui uma colher de sopa mais ou menos. Aqui a gente tem a páprica picante defumada. Agora, se você quiser sem ser picante, pode ser. Se você quiser sem ser defumado, também não tem problema nenhum. A mesma quantidade. Vamos colocar um salzinho no capricho, tá? Perfeito. Salzinho aqui a gosto. E aqui a gente tem alho e cebola em flocos, tá? Ah, eu gosto. Tem algumas receitas que fica muito legal usar desse jeito. Fica muito gostoso, ele dá um sabor e ele dá mais sabor do que se fosse o próprio alho mesmo, porque como ele é desidratado, ele fica concentrado o sabor, tá? Então vou colocar aqui, ó, bastante, que realmente fica gostoso, tipo uma colherona de sopa no capricho. Agora a gente vem aqui e outra, comer saudável não precisa ser complicado, isso é muito fácil de fazer, não tem mistério nenhum. Agora bateu, já era. E pronto! Aqui a gente já tem ele no esquema. Maravilha. Ó, ele vira literalmente uma pastinha, tá vendo? Tá bem isso aqui que a gente quer, bem trituradinho. Agora aqui eu tenho uma plaquinha que vai ao forno, pode ser uma assadeira. Eu vou colocar aqui um papelzinho desse para não grudar. Que é o papel manteiga. Papel manteiga, esse papel antiaderente aqui. Mas se você quiser fazer diretamente numa assadeira antiaderente, também é legal, tá? Mas papel manteiga garante que ele não grude. A gente vem aqui agora, vamos pegar nossa pastinha, vamos colocar aqui no meio, sem perder nada, porque isso aqui é uma maravilha. Ana, fica tão gostoso isso. Eu vou começar com a própria colher, dar uma espalhadinha de leve aqui. Não tem necessidade dele ficar completamente igualzinho, um retângulo perfeito. Não é isso que a gente quer, até porque depois a gente quebra ele em pedacinhos menores, tá? Mas, ó, dá uma primeira espalhada com a colher aqui. Show de bola. Aí a gente vem com um papel filme, um plástico filme. Colocamos aqui em cima. Vou dar uma pressionadazinha com a mão aqui. Cortar ele aqui bonitinho. O perfume ele vai crescendo aqui na cozinha dessa mistura de temperos. Muito. É muito gostoso. Essa coisa, tem muito, isso aqui tem muito da culinária indiana, aquela parte do mundo ali que é muito fragrante, né? Muito perfumada. Então agora, ó, vem aqui com um rolinho de massa e vamos tentar abrir isso aqui o mais fininho possível, tá? Se for abrindo, eu posso incluir mais um pouquinho de plástico filme ali no canto, Pode colocar mais plástico filme, mas aqui, ó, vamos abrindo ele, deixando fininho. Como você conseguir, tá, gente? Com muito carinho, vai abrindo ele até ele ficar o mais fininho que você conseguir, beleza? Aí você tira o plástico filme, obviamente você não vai levar com o plástico filme ao forno. E agora a gente vai pegar ele e vai levar ao forno pré-aquecido, 180 graus, aí mais ou menos uns 30, 35 minutos, porque ele tem que ficar bem sequinho. Inclusive eu já tenho um aqui que a gente deixou antes. Ele dá uma leve encolhida. Deixa eu pegar aqui. Show de bola. Olha só como é que ele fica. Ele dá uma murchadinha, né? Porque ele perde água.
E olha só que legal isso, Ana. Ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Tá ouvindo o barulhinho? Parece uma pelezinha pururuca de porco. Sabe aquela parte do torresmo? E ó. Crocante. Olha o croque-croque, ó. Aí você quebra em pedacinhos. E a gente, só frango, não tem nada, não tem farinhas, não tem absolutamente nada. É só um salgadinho de frango. Posso provar? Pode. E aqui a gente fez um molhinho, Ana, de iogurte com hortelã, tá? É uma... Aí você... Gostou, Ana? Nota 10. Salgadinho de frango proteico, faz aí. E esse molhinho de iogurte junto, então? Dá uma refrescância, né? Tudo de bom. Próxima pergunta. Vamos lá. Bom dia, meu nome é Maria. Chefe, sempre que eu faço peixe grelhado, ele despedaça e não fica bonito. Como resolver isso? Maria, vou te falar uma coisa. Tem algo que me dá raiva na cozinha, é quando eu vou tentar grelhar o peixe e ele fica todo despedaçado, principalmente tilápia. Vira carne moída de peixe, né? Ai, é horrível. Aí sabe o que eu acabo fazendo? Corto tudo em esquinha. É, então. Muita gente faz isso, inclusive, pra não correr o risco. Ou então, enfarinha o peixe, né? Exatamente. A gente tem uma tradição muito grande de temperar o peixe antes de grelhar. Certo. Sal, pimenta do reino, um limãozinho espremido pra ficar gostoso, um alhinho e tal. Quando a gente tempera peixe com limão, o peixe quebra quando você vai grelhar. Por quê? Porque o ácido do limão, ele vai interagir com a proteína do peixe e faz com que a fibra da proteína fique menos aderente. Então, quando você grelha, ela vai se desfazer. Ajuda a soltar a água também do peixe, então não é legal. Limão você se usa de duas formas. Ou, depois do peixe pronto, você vai lá e espreme o limãozinho, que é, ó, Tá. fica com água na boca de verdade. Ou então você usa um raladorzinho para ralar a casca do limão. Com a casca do limão você pode temperar, mas com o sumo do limão não pode, que ele quebra. Outra dica legal que a gente faz aqui é a gente pegar o peixe, principalmente o peixe que foi congelado, você tem que deixar ele fora, depois descongela na geladeira de um dia para o outro e depois você deixa ele um pouquinho fora da geladeira, coberto, obviamente, para ele perder o gelo, ele perder o frio. Porque se ele entra na frigideira frio, ele também corre o risco de quebrar, tá? E outra coisa que é bem importante é dar uma secadinha no peixe. Você vem aqui, ó, e dá uma secadinha. É secar o peixe, não Secar lavar o peixe. Não. Eu já vi isso também. A pessoa tirou, Não descongelou o precisa. peixe, falava, vou passar uma aguinha, sabe? Vou dar uma batidinha, uma aguinha Ele fala assim. se ele volta à vida, né? Porque ele é Não da precisa. água. Não precisa, gente. Então, ó, só dá uma secada boa nele, que é Ok. importante. Aí aqui você não precisa nem passar farinha, nem nada. A não ser que você queira, porque realmente faz uma crostinha gostosa. Mas não há necessidade, tá? Perfeito. Vamos ligar aqui, Aninha, só pra mostrar que realmente fica legal. Outra coisa importante quando você for fazer fritura de qualquer tipo de proteína, uma panela quente e outra, é muito melhor você colocar o azeite ou o óleo na proteína e não na frigideira. Porque se você põe na frigideira, faz fumaça e dá uma salpicada maior pra fora. Se você, digamos que eu já tô com todos os meus peixes sequinhos aqui, eu venho aqui, ó, um pouquinho de óleo ou de azeite, o que você quiser, dou uma passadinha aqui, ó, bem pouquinho, um salzinho, uma pimentinha do reino. Pimenta do reino, inclusive, eu não gosto de porco em fritura, assim, sabia? Porque ela queima. É um tempero muito delicado, se for fazer ele queima. Mas como todo mundo põe, não tem problema nenhum, se quiser Pode pôr, colocar tá no de finalzinho depois que tá pronto, junto com o limão. Sim, vou temperar aqui, ó, dos dois lados, que é importante. Tem gente que tempera de um lado só, não adianta nada. O peixe tem que estar temperado dos dois lados. E aí eu vou usar a raspa da casca do limão, ó. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Vou pegar o limãozinho, passar aqui no ralador. A raspa da casca, inclusive, tem muito mais perfume e muito mais sabor de limão do que o sumo. Sem contar que quando você faz isso daqui, gente, olha que bonito que fica. Não, fica super bonito. Fica lindo. É uma delícia. E agora a gente vem aqui, nossa frigideirinha E já tá agora? no esquema. Fiz questão até de não pôr muito azeite pra você ver que não precisa colocar muito, ele vai grelhar, vai ficar bonitinho e não vai partir. Sabe o que eu achei muito legal disso também? Nossa, encontrando o perfume que tá subindo. Muito Gente, como eu cheiroso. queria que a televisão tivesse essa possibilidade de passar o perfume pra você. Tá uma delícia aqui o perfume. Você não tem gordura saltando. Não tem gordura não faz saltando e sujeira. não gasta mais. E ó, não fica, isso é uma coisa que eu falo sempre aqui, ó, não fica chuchando o negócio. O chuchando do verbo chuchar, que é ficar aqui, ó,
As pessoas ficam assim, mulher, tô fazendo peixe aqui. Não fica fazendo isso, que eu fico doido. Não fica cutucando. Não cutuca. Deixa o bichinho lá, porque ele vai formar essa crostinha e depois que ele forma a crostinha, ele solta da frigideira. Você vê, nada de azeite, nada de desperdício, o azeite não está barato, então passe na proteína e tenho certeza que vai ter um resultado muito legal. Vamos ver aqui como é que tá. Agora... Ó. Já tá soltando. Não, olha isso aqui, ó. Tá vendo? Agora, será que você já não vai tá fazer aquela virada não, né? Não, porque eu acho que não dá pra fazer, ó. Olha como é que ele tá douradinho. Lindo, dourado, perfeito. Eu virei, ele não quebrou. Eu quase fui fazer brincadeira com o chefe, que eu fiz com o chefe que eu tenho lá em casa também, sabe? E aí ele, igualzinho o meu de casa, fez assim, ó. É porque a gente fica fazendo às vezes faz a com mesma várias. coisa, ficou besta. Não, a gente fica fazendo às vezes com várias panelas, assim. Imagina, eu trabalhei num restaurante de risoto na Itália que a gente colocava 8 panelas ao mesmo tempo. E você ficava aqui, ó, maluco. Então, termina que vai. Que belezinha. Um dia E, ó, tinha que fazer um truque só pra ensinar a fazer esse negócio. Agora você pode fazer com a espátula em casa, gente. Não tem problema nenhum. Eu faria com a espátula. Mas é importante mostrar que, ó, ficou extremamente douradinho, que é isso que a gente quer. E não quebrou. Não tá boiando de óleo e não quebrou. Então, funciona e o meu almoço está pronto. Aplausos pro Peitinho. chefe. Valeu. Sensacional! Vamos fazer hoje essa dica de passar a gordura, passar o azeite na proteína antes e não na frigideira. É sensacional, Guga! Como sempre você arrasou, Aninha, valeu! Sensacional, dicas excelentes.